Qual é a medida que a senhora vai tomar? Nós estamos ao vivo aqui na TV Alagoas. Medida para que os manifestantes tenham acesso aqui à praça. Nós viemos com a bancada de vereadores negociar com o comandante a abertura da praça de forma pacífica. Os manifestantes entraram nesse momento aqui na praça, acompanhados dos vereadores, da prefeita e de membros do secretariado. Alguns disparos aqui na Praça Floriano Peixoto. Finalmente, os manifestantes conseguiram entrar aqui na Praça Floriano Peixoto. As pessoas estão se jogando aqui no chão para se protegerem de disparos. Zé Carlos, o que constituiu o 17 de julho em Alagoas? O que foi isso? Que movimento foi esse? Primeiramente, antes de responder a sua pergunta, eu quero aqui parabenizar você, André, pela essa iniciativa de colocar essas questões na rede social do contexto histórico, né, tratando do contexto histórico, porque fazendo uma leitura detalhada dos fatos, insurreições, né, no Brasil, de certa forma a mídia hegemônica ela procura apagar isso da memória do povo, né? Então trazer a história para o contexto da rede social, né, na visão do historiador que você é muito importante. Então inicialmente eu quero lhe dar os parabéns e lhe estimular, dar força para que isso você prossiga. É fundamental para que as pessoas possam ver e analisar o contexto, a história verdadeira. O 17 de julho de 1997, se nós pegarmos ele e trazermos para a realidade do Brasil, do que foi, do que ele representa, você tem um contexto em que, analisando o que representa o estado de Alagoas para o Brasil, um estado pequeno, né, de uma elite atrasada, né, um estado que, do ponto de vista econômico, é muito fraco, muito pobre e que, independente disso, tem uma população, né, grande que precisa do Estado, né, tem que ver o Estado como um único meio de ter alcançado as suas necessidades. E o Estado de Alagoas, no ano de 97, entrou em colapso pela política econômica adotada pelo governo federal e pelas mazelas que o Estado de Alagoas sempre, historicamente, conviveu, né, de uma elite que não pensa no povo, mas só nos seus interesses. E principalmente a elite da monocultura da cana-de-açúcar, né, que Alagoas sempre veio muito dependente disso ao longo da sua história, né? Há quem analisa o contexto histórico, e você é um dos analistas do contexto histórico, até porque milita com isso. Há quem diga que o estado de Alagoas foi desmembrado do estado de Pernambuco para favorecer uma parte dessa elite, né? E que essa elite permaneceu até os dias atuais. Então, quando você utiliza a máquina pública, né, as benesses, as isenções fiscais, o controle das finanças do Estado por essa elite, ela se favorece, mas causa toda um leque de pobreza extremado que faz com que o Estado não consiga responder às necessidades do povo. E aquele contexto 97 traz bem isso, onde o Estado fez um acordo dos usineiros que lhe deu isenções, ainda fez compensações de crédito com outras empresas e tal. Isso levou as finanças do Estado a um colapso. A famosa dívida dos usineiros, né? Exatamente. Então levou o Estado a um colapso. E aí o que aconteceu? Chegou ao extremo, porque você privar o servidor público da sua renda, do seu salário, imagina uma empresa que chega ao final do mês e diz, vou pagar o servidor, não vou pagar os empregados. Foi o que aconteceu no estado de Alagoas, não foi só um mês. Foram vários meses, né,
o governador Suruagi, o governador da época, levou o Estado a dever 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 9 meses de salário atrasado. Por conta dessa política que essa elite traça e manda no Estado, e manda e desmanda no Estado ao longo da sua história. Né? E o Suruagi era o representante pronto, acabado dessa elite, dos usineiros. E aí levou àquela situação em que os servidores públicos não tinham salário, né? O Estado vivia numa crise econômica absurda e a principal vítima era o servidor público, e aí o servidor público, sem receber seu salário, levou o Estado a uma crise profunda na sua economia e que terminou com aquela situação em que a fome, né, os servidores, os policiais civis, militares, bombeiros, professores, toda a gama do servidor público ficou sem salário e a gente via situações de servidor em desespero, se suicidando, atirando contra a própria vida e tal, né? Então isso chegou a uma situação em que havia uma necessidade de uma grande revolta. E, paralelamente, o governo central do país, que era Fernando Henrique Cardoso, ele, em vez de responder com um socorro financeiro ao Estado, ao contrário, como sempre, né, a gente ali é bom resgatar isso, que hoje também está na pauta, quando você vê a crise econômica do país, você mira o servidor público, que é preguiçoso, né, que recebe muito, tem uma remuneração alta, que não quer trabalhar, que tem privilégios. Isso é um discurso pronto e acabado, que a gente está vendo hoje no Brasil com o projeto de reforma administrativa. Então, enxergou-se o Estado de Alagoas como um Estado que tinha servidor público em excesso, que a máquina pública era inchada, e aí partiu-se para a ideia do plano de demissão voluntária. Né? Isso foi um passo seguinte, né, após a crise do 17 de julho de 1997. A quantidade de armas do lado de cá, do lado das tropas do Exército, é muito maior, sem dúvida nenhuma. Um grande número de manifestantes agora se encontra nas praças. Durante os disparos dos manifestantes, vereadores, membros do secretariado que estavam presentes na praça e que acompanharam a prefeita tiveram que se jogar no chão. Esse movimento, porque a nível nacional estourou esse movimento no Brasil todo, não é? Das polícias contra questões salariais, né? As associações de cabos de soldados, no caso você, no Sinipol, como é que esses setores, sempre eram setores estudantis que faziam as mobilizações, né? Sempre eram professores, estudantes, como é que dessa vez a polícia, ela foi a vanguarda, ela liderou esse movimento, que depois culminou no Fora Suruagi, não é? Olha, um fato a se considerar é a nossa chegada à presidência do Sindipol com uma diretoria de policiais jovens, né? Muitos deles já com ligações assim, aos movimentos sociais, associações de moradores, igrejas. E eu estava ali à frente como presidente do sindicato, né? Eu fazia parte, sempre fui muito ligado aos movimentos, comunidade eclesiástica de base, as SEBs da Igreja Católica, e com também, digamos, um braço nos movimentos de associações de moradores, que naquela época estava muito isso muito falado, a associação de moradores estava em ebulição nesses movimentos sociais, reflexo da Constituição Cidadã, né, o fim do regime militar, e muita gente atuava nesse campo. Então, eu levei minha experiência de ser líder comunitário, de comunidades eclesiais de base, grupos jovens e tal, e eu lembro que esses movimentos utilizavam muito a pedagogia de Paulo Freire, né? Ver, ouvir e participar, né? Isso você começa a analisar esse contexto, você vai adquirindo uma série de experiências que são fundamentais a partir das necessidades
concretas do povo. Então a minha experiência foi levada para o Sindipol, né? Eu fiz o concurso da Polícia Civil e entrei lá, e havia necessidade de vir o movimento dos servidores públicos e, de certa forma, a Polícia Civil meio que ausente, não tinha um sindicato atuante. Então nós fizemos um trabalho de organização de uma oposição, que aí houve eleição, a gente ganhou a eleição, e essa eleição já se deu num contexto de crise do Estado, ou seja, em 1996, né, que a gente teve essa eleição. E já partimos para a mobilização, inclusive a Polícia Militar já tinha uma certa mobilização. Mas o que ajudou é que a experiência da gente, minha e de outros companheiros nesses movimentos sociais, a gente participava das organizações, das reuniões, levava para os quartéis, porque os policiais militares não tinham direito a sindicato nem a greve. Nós tínhamos na Constituição a garantia de sindicato e greve, e a gente ia e levava esse contexto de organização, de mobilização, e isso levou a um engajamento muito forte. Voltando lá para a questão do 17 de julho, a polícia em si, ela veio nesse contexto, né, da nossa experiência com a organização e a necessidade, porque também os policiais militares, e os bombeiros militares, eles viam que dentro da própria tropa, na vida cotidiana deles, da família, a necessidade, a fome que batia na casa de todo mundo, inclusive com episódios de suicídio, né, de outras situações que fez com que os policiais se engajassem espontaneamente, né, com a nossa colaboração no sentido da organização, de vir para o movimento, das passeatas, das manifestações. E aquele ato lá em si, concluindo assim com o seu questionamento, é que, num contexto histórico também, salvo eu estar enganado, as revoluções elas só acontecem se a força policial vier para o lado do povo. Se a força policial, a força de segurança não vier para o lado do povo, não há revolução, pô, não há revolução. Porque o Estado ele se sobrepõe à força, né? Então o setor coercitivo do Estado, né? Exatamente. As polícias são o setor coercitivo. E o Estado, o poder, ele se apoia nessas forças, né? Naquele momento ali, essas forças elas vieram para o lado do povo. E na hora que houve o confronto Polícia Militar, nossos companheiros e Exército, houve uma correria muito grande de civis, porque é natural, tira o cara para correr. Como nós estávamos com polícia, ali você tinha a técnica policial, né? Que é todo mundo agachado, e foram deflagrados tiros, mas tiros em direção à parede da Assembleia. Não foi em direção às tropas do Exército. Quem atirou em direção à parede. Também não atirou dentro do plenário da Assembleia, porque ia pegar deputado e pegar outras pessoas, né? Então, naquele momento ali, a polícia foi fundamental, porque foi quem garantiu que aquele confronto, né, poderia resultar num derramamento de sangue ali, porque o Exército tem uma técnica que numa possibilidade de um confronto, você tem a presença, que é a presença dos policiais do Exército armados, as barricadas, né, que são as cercas e tal, os cones e tal, que são 3 etapas. A etapa da presença, a etapa do diálogo e a presença do tiro, porque aí você vai matar. O Exército está para isso, né? Então, as etapas foram todas percorridas, exceto aquela em que o Exército pudesse atirar nos manifestantes. Isso não aconteceu. Os tiros que aconteceram foi no sentido da parede da Assembleia Legislativa. Então, voltando ao seu questionamento, a presença das polícias foi nesse contexto, mas de fundamental importância, o que configurou o confronto efetivamente, e ali foi dado o recado aos deputados: ou vocês acham uma solução para este problema, ou nós vamos, aqui vai ter mortes, inclusive de vocês que estão dentro do plenário, né? Os deputados, alguns foram armados com medo por conta do que houve, embora houve uma preparação para aquilo ali, mas que suplantou as nossas expectativas, né? Nós achávamos que, eu em particular como presidente do sindicato, achei que, havendo a presença do Exército, nós tínhamos que tomar uma outra medida, e outra medida que, aí é segredo, né? Que eu nem revelo, mas
não foi preciso, não foi necessário uma segunda via, digamos assim, fala-se muito em via, né? Uma opção, uma alternativa, não foi necessário. O que foi posto e que foi configurado foi aquele confronto que levou ao governador da época, Suruagi, a renunciar. É bom que se diga que naquele momento o que se estava em discussão era a possibilidade que foi instaurado o procedimento de impeachment. Houve uma manifestação das entidades sindicais, OAB e outras entidades que assinaram, que peticionaram a instauração de um processo de impeachment de Suruagi na Assembleia Legislativa. E como o regimento da Assembleia prevê, a própria Constituição prevê, que no caso de pedido de impeachment constitui-se uma comissão de deputados. Essa comissão analisa se admite o processo ou não admite. Naquele momento ia ser votado esse relatório, se admitia o processo de impeachment ou não. Como nós sabemos, pelo domínio que o governador tinha e tem, os governadores das Assembleias Legislativas, não seria instaurado o procedimento de impeachment, não seria. E haveria ali, o Exército estava ali justamente para isso, não haverá impeachment. Só que a resposta dos manifestantes foi no sentido de nós não sairemos daqui se não resolver. E aí foi encontrado na crise essa alternativa, essa saída que é a renúncia de Suruagi. Ele se afastou, né? Ele assinou a renúncia e o vice-governador Manuel Gomes de Barros assumiu, e depois aí veio a resposta do governo federal, no sentido de mais da metade das ações da nossa CEAL era da Eletrobras. E aí foi feito essas ações que eram do Estado, o resto das ações, a Eletrobras comprou, integralizou todas as ações passadas a ser da Eletrobras e agora, recentemente, concluiu com a privatização. Já 2 feridos aqui, 2 soldados. Já 2 feridos aqui, 2 soldados da Polícia Militar foram baleados durante a entrada. Zé Carlos, e as mobilizações, né? Os personagens dessas mobilizações, né? Porque, como você falou mesmo, tinha a polícia, tinha as associações de cabos soldados, mas tinha os segmentos que participaram, né? Tem assim, a questão das polícias, a gente tem que louvar, né, o trabalho das associações de cabos soldados, mais a associação dos oficiais da Polícia Militar, que tem o Paulo Nunes como presidente, na época o Major Jean Paiva, que também teve um trabalho destacado, outros oficiais que agora me falha a memória, mas tinha os outros sindicatos também, o Sinteal, o Sindiprev na época, que era o Lourenço que estava à frente, teve um trabalho destacado, a Lenilda Lima no Sinteal, trabalho muito bom, que sempre fez, né? E houve até atos anteriores, houve um ato em que nós decidimos ocupar o palácio, numa audiência que foi ofertada lá, e a gente houve a ocupação do palácio, de fato, e saímos lá com a polícia que reprimiu, botou o pessoal para correr, deu pancadaria e tal. Isso tudo antecedeu o 17 de julho, né? Houve uma manifestação no dia 15 de julho também, que foi preparada lá nas hostes da Polícia Militar, que o pessoal do BPTran, de outros batalhões vieram encaminhados pela Siqueira Campos, em direção ao centro. Então houve toda uma preparação, né? Não foi um ato exclusivamente de polícia, houve professores, saúde e tal, vários sindicatos e personalidades e pessoas ligadas ao movimento social que esteve presente. O papel da OAB também na época foi fundamental. Então houve toda essa mobilização que concluiu com aquele fato lá. A entrada. Por arma. Tá bom. Saiu um companheiro
Um soldado baleado, foi pro pronto-socorro agora. Saiu um militar baleado. Cadê que esse governador é responsável? Eles depois vão arrumar munição. Um momento de muita revolta aqui, portanto, as notícias é de que 2 soldados foram baleados e um foi ferido com baioneta. Notícias ainda não confirmadas, que são colocadas aqui pelos manifestantes que estão na praça. Fruto desses acontecimentos, o vice-governador Manuel Gomes de Barros assumirá dentro de poucos minutos o governo do Estado. Quero oferecer toda a minha solidariedade aos funcionários que estão com seus salários atrasados. A angústia deles é tão grande quanto a minha. A todos eles a minha solidariedade. E o meu repúdio a todos aqueles que fogem dos princípios democráticos, que fogem do entendimento e do diálogo, que devem ser os norteadores que delimitam o viver numa sociedade moderna. E a todos vocês, mais do que a minha gratidão, a todos vocês, a minha amizade. Muito obrigado, pessoal. Depoimento do governador Divaldo Suruagi, que se afasta do governo por 6 meses. Cobertura completa sobre todos os acontecimentos. Saída do governador Divaldo Suruagi, a posse de Manuel Gomes de Barros nessa quinta-feira histórica para Alagoas. São 7 horas e 50 minutos. Você acompanhou tudo ao vivo aqui, TV Alagoas.